Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda muito agitada até na nossa colina histórica, segunda de muitas informações, segunda de novidades, segunda de contratações. Mas a gente vai deixar para trazer a vocês um resumão dessa segunda-feira, amanhã pelo Acorda Vascão. Temos aqui nessa segunda-feira à noite algo muito importante a ser debatido com você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado. Ontem tivemos contra a equipe do Palmeiras na beirada de campo um técnico que nitidamente mudou o Vasco da Gama, mudou a postura, mudou a forma com que o Vasco da Gama joga, a forma com que o torcedor vascaíno enxerga o Vasco. E se olharmos para a mesma partida, o mesmo Vasco e Palmeiras, porém no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente vê dois momentos completamente diferentes, dois treinadores completamente diferentes, com dois resultados entregues em campo completamente diferentes. E a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante. Falar aqui sobre a questão Álvaro Pacheco e Rafael Paiva. Ainda teremos pela frente dois jogos que vão resumir muito bem a comparação entre esses dois treinadores, até porque o Álvaro Pacheco ficou exatamente 4 partidas sob o comando da equipe cruzmaltina. Mas nesses dois jogos que tivemos, de Vasco e Palmeiras e Vasco e Flamengo, podemos comparar facilmente aí o trabalho desses dois treinadores. Porém, é claro, antes de começar o vídeo aqui com vocês, antes de deixar todos muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, através, é claro, da sua inscrição, através, é claro, também, né, do seu like, do seu joinha, do seu gostei. Tudo isso é de sua importância para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E já vem até aqui, falar com vocês de verdade mesmo. Você que está aqui, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Ela é muito importante. Tem muita gente que assiste aos nossos vídeos, que gosta do nosso conteúdo, porém, infelizmente, acaba não se inscrevendo. De verdade, papo de vascaíno para vascaíno, não saia desse Boa Noite Gigante sem deixar a sua inscrição aqui embaixo, pois é de suma importância para o crescimento do nosso canal. Então, contamos muito com a ajuda e a presença de todos vocês aqui embaixo, se inscrevendo, curtindo, deixando seu like, deixando seu comentário, para que cada vez mais o nosso trabalho possa chegar a outras pessoas. Show? Vambora então, torcedor vascaíno? Vambora então para mais um vídeo? Vambora então falar de Vasco da Gama, né? Porque ontem tivemos aí essa partida entre Vasco da Gama e Palmeiras. Um jogo muito importante para as pretensões do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco, caso vencesse a equipe do Palmeiras ontem, estaria nesse momento com 38 pontos na nona colocação do Campeonato Brasileiro, a exatamente 5 pontos de distância para o Bahia, que é o atual sexto colocado Brasileirão, e ainda com um jogo a menos em comparação a essa equipe. O Vasco, infelizmente, acabou sendo derrotado em uma partida em que joga bem. E o que mais revolta o torcedor vascaíno não é o fato de ser derrotado, é ser derrotado jogando bem, é ser derrotado levando o único gol da partida por um erro individual do garoto Ryan. Então o Vasco ele perde para ele mesmo, não é o Palmeiras que venceu, foi o Vasco que perdeu. E além de tudo, é o Vasco ser derrotado com um lance de pênalti marcado e logo depois tendo sido ele tirado por conta do uso do VAR. Então foram muitos pontos que revoltaram o torcedor vascaíno na tarde de ontem após a derrota para a equipe do Palmeiras. Mas mesmo diante da derrota, o jogo de ontem ele mostra muito bem o que é esse Vasco da Gama de Rafael Paiva. E por que estamos falando isso? Porque o Vasco perde para a equipe do Palmeiras, mas perde jogando bola. O Vasco perde para a equipe do Palmeiras e, por incrível que pareça, o Vasco sai muito forte dessa derrota. É louco, mas o Vasco sai forte após ser derrotado para a equipe do Palmeiras. E eu digo muito isso por conta dos números, tá? O Vasco ele ontem joga contra a equipe do Palmeiras sendo superior ao Clube Paulista.
O Vasco joga ontem contra a equipe do Palmeiras, chegando mais vezes ao gol do Palmeiras do que o Palmeiras ao seu gol. Tendo mais posse do que o Palmeiras, sendo mais preciso do que o Palmeiras, jogando o Palmeiras para trás. E exatamente essas palavras que eu estou usando aqui a vocês, elas são completamente essenciais para a gente falar exatamente sobre esse momento de Rafael Paiva e comparar com a passagem do Álvaro Pacheco ao Vasco da Gama. O Álvaro, ele chega ao Cruz Maltino no mês de maio. Ele pega um período de data FIFA e fica muito tempo aí, né, treinando a equipe Cruz Maltina. Quase um mês de treinos, 20 dias cheios que o Álvaro Pacheco teve para enfrentar tanto a equipe do Flamengo quanto a equipe do Palmeiras. E o primeiro jogo, a estreia de Álvaro Pacheco contra a equipe, pelo comando do Vasco, é contra a equipe do Flamengo. O Álvaro Pacheco pega o Vasco da Gama, à época, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, ele antes de enfrentar aí, né, no caso, a equipe do Flamengo, o Vasco ele não vinha bem no Brasileirão, é importante, é claro, ressaltar isso a vocês. O Vasco, ele pega o Vasco na 6ª rodada, fazendo uma correção aqui, né? O Vasco de Álvaro Pacheco, ele na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de enfrentar a equipe do Flamengo, que é na 7ª rodada, estava aí exatamente na 13ª colocação, com 6 pontos conquistados em 6 jogos disputados. O Vasco tinha 2 vitórias e tinha 4 derrotas. Essas derrotas para Fluminense, para Criciúma e para outras 2 equipes que eu não vou conseguir recordar aqui a vocês. E a vitória, uma delas contra a equipe, no caso do Vitória da Bahia, em São Januário, sob o comando inclusive do técnico Rafael Paiva, e a outra vitória contra o Grêmio, apenas na estreia, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias. E o Álvaro Pacheco pega o Vasco na 13ª colocação, com a grande responsabilidade de tirar o Vasco da 13ª colocação. E, acima de tudo, enfrentaram um Flamengo que, à época, vinha muito bem no Brasileirão. O Flamengo, quando enfrenta o Vasco, é o 3º colocado, com 11 pontos em 18 disputados. Uma grande responsabilidade para o Álvaro Pacheco. Mas o Álvaro, ele toma, já para o Flamengo, uma goleada pelo placar de 6-1. E o que mais me surpreende no jogo contra o Flamengo não é apenas a goleada, mas a forma com que o Vasco joga. E é aí que a gente já começa a comparar o trabalho de Álvaro Pacheco para o trabalho de Rafael Paiva. Porque nesse domingo retrasado, o Paiva enfrentou o mesmo Flamengo. E se o Álvaro Pacheco tomou de 6 para o Flamengo, o Paiva empata o jogo. Um Vasco, um Flamengo. Mas o que mais surpreende não é a questão do empate ou da derrota, são os números. O Álvaro Pacheco, ao enfrentar o Flamengo, ele tem os seguintes números, e olha que grande loucura. O jogo termina 6 para o Flamengo e 1 para o Vasco. Porém, os números, eles são, assim, impressionantes, cara. O Vasco, ele chega apenas 2 vezes ao gol do Flamengo. Enquanto o Flamengo, ele chega 30 vezes ao gol do Vasco. O Vasco fecha o jogo com 26% da posse. Enquanto o Flamengo fecha o jogo com 74% da posse. O Vasco fecha a partida tendo 229 passes trocados. O Flamengo, 651. O Vasco fecha a partida com apenas um escanteio ao seu favor. O Flamengo com 8. O Flamengo não ganhou o Vasco. O Flamengo amassou o Vasco de Álvaro Pacheco. A escalação do Vasco naquele jogo é composta por João Vitor, Léo, Maicon, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Galdames, Esforza, Piton, Payet, Ryan e Verratti. Uma equipe muito semelhante ao que hoje o Rafael Paiva tem em mãos. Até porque a equipe daquele domingo, quando o Paiva já comanda o Vasco da Gama, a única diferença é o Paulo Henrique na lateral direita e o Hugo Moura como esse primeiro volante. E o David jogando. Os 3 à disposição do Paiva. Porém, não do Pacheco, perdão. Porém, por opção do técnico português, não entraram em campo. E aí agora a gente vê os números desse jogo. Lembra que a gente falou que o Flamengo chegou exatamente 30 vezes ao gol do Vasco? Nesse jogo, meu amigo, o Flamengo ele chega 17 vezes ao gol do Vasco. Porém, dessas 17 vezes, apenas 3 foram certas ao gol. E o Vasco chega a 9 ao gol do Flamengo, sendo que 2 foram certas ao gol. Com relação à posse, o Flamengo fecha o jogo com mais posse. 61. Mas o Vasco com 39. Com relação ao passe, o Flamengo troca 538 passes. O Vasco 342. Não é uma disparidade tão grande.
E com relação aos escanteios, o Vasco fecha o jogo com 6 escanteios, enquanto o Flamengo com 5. Vocês lembram os números que eu acabei de trazer a vocês? O Flamengo no primeiro turno teve 8 escanteios, o Vasco 1. Então olha a disparidade, cara. Que loucura. E aí a gente olha para o Vasco e Palmeiras e faz essa comparação também com relação ao primeiro turno. Vasco e Palmeiras, no primeiro turno do Brasileirão, fecha o jogo com o Palmeiras vencendo o Vasco pelo placar de 2-0. Mas o que chama atenção são exatamente os números das equipes. No primeiro turno, o Vasco ele chega apenas 9 vezes ao gol do Palmeiras, sendo que das 9, 2 chutes foram no gol. O Palmeiras chega a 28 ao gol do Vasco. O Palmeiras fecha o jogo com 57% da posse, enquanto o Vasco com 43%. São 10 escanteios a favor do Palmeiras e 6 escanteios a favor do Vasco. Já nesse momento, com Paiva, o Vasco chega 10 vezes ao gol do Palmeiras, com 3 sendo certas. Palmeiras 14 também, com os mesmos 3 números certos ao gol do Vasco. O Vasco fecha o jogo com mais posse que o Palmeiras, 55%. O Vasco fecha o jogo com o mesmo número de escanteios, 5 para cada. O Vasco equilibra o jogo contra o Palmeiras, tem mais troca de passe. O Vasco é superior ao Clube Paulista, com praticamente o mesmo elenco. Praticamente o mesmo elenco. Então olha como o Vasco hoje muda de postura em comparação com o Vasco de Álvaro Pacheco. O Vasco de Álvaro Pacheco, nessa sequência de 2 jogos com Palmeiras e Flamengo, levou 8 gols e marcou 1. O Vasco de Paiva levou apenas 2 gols. 4 vezes menos o número de gols em comparação com o trabalho de Álvaro Pacheco. Não tenha dúvida que o que o Álvaro Pacheco fez no Vasco foi uma loucura. Uma loucura muito difícil até mesmo de ser decifrada. E para fechar essa grande loucura, eu quero que vocês comparem o pensamento de ambos. Exatamente após a entrevista coletiva contra o Palmeiras. Dê uma olhada nas palavras de Álvaro Pacheco naquele momento, no dia 14 de junho, após uma derrota para a equipe do Palmeiras no Allianz. Primeiro dizer que é evidente que encontramos 2 adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes 2 jogos difíceis, deram dificuldades de elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo, porque principalmente a nível de coragem. Foi uma equipa que também lidámos com o Palmeiras, que esteve muito forte, principalmente numa primeira parte que entrou a promover e a explorar aqueles espaços que estavam principalmente nos corredores centrais, mas principalmente acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido que, mesmo estando a perder, nunca deixaram de se ligar do jogo, nunca tiveram ligados ao jogo, tanto é que nós olhamos para aquilo que é a segunda parte, num jogo complicado, nós igualamos a nível de posse de bola, igualamos a nível de remates enquadrados, e principalmente a nível de remates à baliza foram 7-5, portanto isso nota-se o crescimento que a equipa que o Vasco está a ter, e é importante que esse crescimento tem que ser de forma sustentada. Não tenho dúvidas que isto não pode, uma ideia de jogo, uma identidade não cresce de um momento para o outro. Agora aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes pelos resultados, estamos muito tristes, mas olhando para aquilo que foi o jogo contra o Flamengo e o jogo que sentimos agora contra o Palmeiras, já sentimos uma equipa mais consistente, mais capaz de lidar contra adversários que nos procuram promover situações de jogo numa intensidade muito alta, e a equipa já conseguiu estar mais tempo ligada no jogo, e é isto que nos vai fazer crescer. Aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes, e eu senti essa tristeza no balneário com os jogadores, mas também disse a eles que, olhando para aquilo que foi o último jogo, para este jogo, já senti uma equipa completamente diferente no sentido de melhorar, de crescer, de evoluir, e é nisso que temos que seguir, trabalhar. Amanhã estamos no CT para analisar aquilo que são os comportamentos que ainda temos que melhorar, porque temos já um jogo já muito perto, ainda para mais nos nossos estádios, perto dos nossos adeptos, que eu sei que os nossos adeptos são tristes, é evidente que têm que estar tristes, mas temos já um próximo jogo em nossa casa, com aquele ambiente contra que eu assisti contra o Fortaleza, que foi um ambiente fantástico. Temos de estar novamente criar esse ambiente, criar um elan muito grande com a equipa, para regressarmos em casa às vitórias, que é sem dúvida nenhuma a meta que nós pretendemos para o próximo jogo. Então olha que loucura, né? À época o Álvaro Pacheco dizendo que encontrou 2 adversários, citando o Vasco e Flamengo, como 2 adversários que lutavam para ser campeões. E hoje o discurso do Paiva é outro. Ele não quer saber do Flamengo, ele não quer saber do Palmeiras, ele quer saber do Vasco da Gama e a forma como ele se encontra, a postura contra a equipe do Palmeiras, no caso ontem, no estádio Mané Garrincha.
Sim, eu acho que fica, mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado. A gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás. A gente criou oportunidades, foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar as jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né? O lance do pênalti. E fica, a gente está buscando evoluir a nossa equipe, a gente está tentando jogar contra todo mundo. Então, a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão. E foi nesse momento que a gente errou, né? O Ryan teve um erro que faz parte do processo, é um jogador jovem, teve um erro há pouco tempo atrás, né? E a gente sabe como é pesado para ele. Mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual e o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui, pontuar aqui, buscar o empate ou a vitória. E eu acho que tem que ficar isso, tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes. E eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai conseguir buscar as vitórias aí contra esse nível de equipe. Bom, torcida vascaína, então é dessa forma, é um outro momento, é um outro Vasco, é um Vasco completamente diferente, até difícil, né, de se comparar aí com o Vasco da Gama de Álvaro Pacheco. Um novo momento, um novo Vasco, um Vasco que emociona, um Vasco que dá ânimo, um Vasco que deixa o vascaíno com muitas esperanças para essa temporada de 2024. Um grande trabalho aí do técnico Rafael Paiva, um grande trabalho. Parabéns, Paiva, parabéns, Pedrinho, parabéns a todos por essa virada de chave. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem esse vídeo, ajudem o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.